Olá, bem-vindo ao sermão online do dia 4 de julho de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Nós vamos meditar na palavra do Senhor logo mais, mas antes vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo nós temos 3 links para as canções que a gente cantou na celebração ou está cantando na celebração presencial, e você também pode cantar junto e adorar o nome do Senhor com música. Então, clica lá e canta, medita na palavra e exalta o Senhor através das canções que estão colocadas ali. Também a gente quer deixar com você a questão do nosso contato, né? Estamos nas redes sociais. Às vezes você está nos acompanhando pelo YouTube, às vezes nos acompanhando pelo Face, né? Pelo nosso Face, mas está aí na tela os nossos contatos, tanto no YouTube quanto no Face. Se precisar entrar em contato conosco, escrever um pedido de oração, uma dúvida ou quer conversar conosco, entre em contato pelo nosso Facebook, a nossa página no Face, escreve lá pelo Messenger, tá bom? Feitos os recadinhos, vamos meditar na palavra de Deus? Estamos desde a semana passada falando sobre essa série de mensagens, fim da história, em que nós estamos tratando da questão dos últimos tempos, né? Aquilo que envolve a volta de Jesus e os elementos em torno da volta de Jesus. Como eu falei, não é um tratado de teologia, de escatologia, não quero ficar falando de linhas teológicas a respeito disso, mas vamos trabalhar e vamos meditar em textos da Palavra de Deus que falam sobre esses elementos que envolvem a volta de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte dos últimos tempos, aquilo que nós chamamos de os últimos tempos. E antes de a gente começar a falar sobre isso, vamos ler a palavra de Deus em Marcos 13, de 3 a 13, que diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a meditar na tua palavra. Nós dependemos do teu Espírito Santo para que o Senhor fale através da nossa vida, para que o Senhor fale para o nosso coração, transformando a gente, Pai.
Eu quero te pedir, no nome de Jesus, fala poderosamente, ensina-nos e transforma-nos pela tua palavra. É isso que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quando nós falamos dos últimos tempos, dos últimos dias, a gente é levado a pensar assim, os últimos dias enquanto assim, os 45 do segundo tempo, ali, as poucas horas antes de Jesus aparecer, né? E aí, quando fala assim, porque nos últimos tempos, e talvez seja lá para frente, seja uma coisa longínqua, lá distante, quando Jesus estiver já para voltar, mas não é bem assim. Os últimos tempos já chegaram faz tempo. Faz 2000 anos que os últimos tempos, ou os últimos dias, podemos nos considerar nos últimos dias. E por quê? Se você me perguntar assim, mas Gustavo, como você pode dizer que faz 2000 anos que nós estamos nos últimos dias ou nos últimos tempos? Eu posso dizer isso porque existe uma profecia do profeta Joel, que diz assim, nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Quando Joel está dizendo isso, ele está profetizando a vinda e o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, uns 10 dias depois que Jesus ascendeu para os céus. Então, Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias ali com seus discípulos e depois voltou para o céu. E mais uns 10 dias depois houve esse derramamento do Espírito Santo, concretizando, né, a profecia que Joel tinha feito séculos antes. Então, como ele vinculou e disse assim, nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei o meu Espírito. Isso aconteceu 2000 anos atrás. 2000 anos atrás nós estamos sendo considerados gerações dos últimos dias. O apóstolo João fala a mesma coisa de uma forma até mais impactante. Ele vai dizer assim, filhinhos, nós já estamos na última hora. Olha só, hein? Não são nem últimos dias como o apóstolo João trata esse nosso tempo. Ele diz, é a última hora. Então, nós já estamos nos últimos dias, nós já estamos nos últimos tempos, desde que Jesus voltou ao céu e derramou o seu Espírito Santo a nós. E aí, meus queridos, esse momento dos últimos dias, ele é importante porque ele vai sinalizando a volta de Jesus. O que é que os apóstolos pediram para Jesus? Né? Pedro, Tiago, João e André. O que eles pediram? Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Existem sinais que vão ser mostrados para indicar a sua volta? E Jesus prontamente vai explicar e indicar sinais referentes à volta dele e o fim de todas as coisas, pelo menos como a gente assim conhece a história. E por conta disso, nós vamos meditar um pouquinho sobre esses sinais e qual é a nossa postura diante desses sinais e da vida que a gente leva, uma vida sempre que lembra sempre que um dia Jesus vai voltar. Então, o primeiro sinal é o aparecimento de falsos cristos e falsos mestres. Olha o que Jesus diz lá no verso 6. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando nós falamos de Cristo, nós falamos da figura de um Salvador que vem resgatar a humanidade. E Jesus está dizendo que muitos viriam para se apresentar como esse Salvador que viria para
resgatar a humanidade. Falsos profetas é algo parecido no sentido de que são pessoas que são supostamente enviadas para falar em nome de Deus. Não necessariamente são tidos como salvadores, mas são tidos como pessoas que falam em nome de Deus, ensinam em nome de Deus, mas Jesus está nos mostrando que esse envio é falso. Deus não os enviou e eles não ensinam aquilo que realmente é a verdade. Então, quando nós falamos sobre o aparecimento de falsos cristos, falsos mestres, isso, desde a época dos apóstolos, já começou a acontecer. Pessoas que brotaram de dentro da igreja e começaram a ensinar coisas que não eram, de fato, aquilo que a sã doutrina, as escrituras sagradas, estavam nos ensinando. Desviando o foco de Jesus, deturpando, né, o conceito de graça e muitas vezes ou transformando a graça em libertinagem, ou seja, pode tudo, não tem regra, ou então anulando a graça e dizendo que para você chegar até Deus você precisa fazer isso, aquilo outro, e aí a nossa espiritualidade não é mais baseada na graça de Deus para conosco, mas naquilo que eu posso fazer para ser aceito por Deus. Então eu preciso fazer coisas, eu preciso ter um conhecimento prévio de coisas, eu preciso fazer determinados rituais para eu poder começar a conquistar o favor de Deus, se é que a gente pode conquistar o favor de Deus, né? Então eles deturpam a graça, eles deturpam, eles tiram do caminho a personalidade de Jesus, de modo que Jesus não faz mais sentido na pregação do Evangelho, que é uma coisa absurda, porque a centralidade do Evangelho é Jesus e esse crucificado, diz o apóstolo Paulo, né? Mas eles tiram Jesus dessa história e, por exemplo, muitos deles começaram a dar muito mais importância a anjos do que a Jesus. Isso já na época dos apóstolos, e isso foi continuando ao longo do tempo. Hoje nós temos várias heresias, vários falsos profetas, várias pessoas que falam em nome de Deus, várias pessoas que arrebanham gente e que arrebatam multidões, mas não passam de falsos profetas. Então, como é que a gente lida com essas pessoas? A gente lida com essas pessoas conhecendo a verdade e não conhecendo a mentira. É muito mais fácil conhecer a mentira, reconhecer a mentira quando você sabe a verdade do que se treinar para reconhecer uma mentira pura e simplesmente assim. Como assim? Reza a lenda que funcionários da Casa da Moeda não são treinados num primeiro momento para reconhecer dinheiro falso. Eles são treinados para conhecer o dinheiro verdadeiro. Quais são os sinais, quais são as marcas que fazem daquela cédula uma cédula de verdade. Uma vez que eles conhecem qual é a cédula verdadeira, é fácil reconhecer qual é a cédula falsa. Por quê? Porque eles já conhecem a verdadeira. Você quer deixar de seguir ou não ser uma vítima, né, de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos salvadores, você precisa conhecer a verdade. Por que as pessoas e por que o nosso povo muitas vezes sofre, padece, bate cabeça? Porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Então, como não conhece, não sabe qual que é o padrão entre verdade e mentira. É muito importante que a gente persevere na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, e se aprofunde no conhecimento e na prática da palavra de Deus, para que quando vier aquilo que é mentiroso, você reconhece, porque você conhece a verdade.
a preocupação maior aqui não é que você conheça a mentira e a gente diga assim, isso aqui é mentira. Não, é você reconhecer a verdade, porque uma vez que você conhece, se aprofunda na verdade da palavra de Deus e vive essa verdade juntamente com uma intimidade, um relacionamento íntimo com o Senhor, quando falsos ensinamentos vêm, quando falsas doutrinas vêm, você reconhece isso como uma mentira. Por quê? Porque você conhece a verdade. Quando eu era novo na fé, eu comecei a crescer no conhecimento da palavra, e eu tive gente que me ajudou nisso. E aí eu olhava pela televisão algumas pessoas pregando e eu falava assim, puxa, eu não sei porquê, mas isso daqui não tem cara de ser coisa que vem de Jesus. Eu não sabia explicar porquê, mas eu estava crescendo na fé e eu já estava crescendo em saber quem Jesus era, porque eu tinha encontros com Jesus através da sua palavra. Hoje, eu posso até dizer assim, aquela pregação, ela era mentirosa por esse fator e aquele, porque eu cresci em conhecimento bíblico, eu cresci em conhecimento teológico, mas naquela época eu não tinha esse conhecimento teológico, nem essa profundidade de conhecimento bíblico que Deus me deu anos mais tarde. Mas ele já tinha me dado, através do convívio com ele, o convívio com ele pela sua palavra, ele já vinha me orientando naquilo que era a verdade. E sabendo disso, soava estranho quando alguém falava uma mentira, mesmo que eu não soubesse explicar direito na época por quê. Então, conhecer a verdade é importantíssimo. Se aprofundar na palavra de Deus, importantíssimo para que falsos cristos, falsos salvadores, falsos mestres, com as suas falsas doutrinas, não nos engane. Além disso, vem aparecimento de crises. Aparecimento de crises também já começou a acontecer logo no começo desses últimos dias, né, nesse período de últimos dias. Coisas que Jesus veio falando, por exemplo, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, eram coisas que não aconteciam na época de Jesus, porque Jesus viveu na época do Império Romano. E o Império Romano tinha uma política chamada a Pax Romana. Então ela deu um jeito de suas províncias não entrarem, os reinos que compunham o império, não entrarem em conflito entre si. Ela tinha uma série, a Pax Romana tinha uma série de elementos que impedia isso de acontecer. E Jesus falar isso soava muito estranho, porque as pessoas não conheciam direito nada que fosse fora dessa Pax Romana. Era quase uma loucura, uma grande besteira falar isso, soaria assim, né? Mas acontece que em 200 anos, o Império Romano já foi entrando numa certa decadência e os reinos já foram ficando mais nervosos, a Pax Romana foi ficando mais inconsistente. Depois que o Império Romano caiu, e isso continuou, reino contra reino. Nós tivemos na Idade Média, inclusive, uma guerra que durou 116 anos, ela foi chamada na história de Guerra dos 100 Anos, e no último século, aliás, no século passado, nós tivemos duas grandes guerras, com essas guerras finalizando com duas bombas atômicas sobre o Japão, né? A bomba atômica, por exemplo, mudou muito o jeito como se faz guerra hoje. Então, séculos e mais séculos a gente vem lidando com guerras, às vezes guerras mais intensas, às vezes guerras mais numerosas, muitas vezes guerras que não se comparam a outras guerras do passado. Tudo isso sinaliza que Jesus está voltando, porque ele disse, numa época que não tinha guerras, que guerras iriam acontecer. Terremotos também. Uma coisa que muito provavelmente chamou a atenção
na época do Império Romano e da igreja, nas falas de Jesus, é o pessoal que era mais ali da região da Itália e que viu, né, a cidade de Pompeia ser destruída pelo vulcão Vesúvio. Foi uma coisa terrível. E, na verdade, muito provavelmente isso já chamou a atenção da comunidade naquela época, isso foi mais ou menos ano 80 depois de Cristo, exatamente daquilo que Jesus dizia. Ou seja, Jesus está voltando. E nós temos aí cataclismas naturais, cataclismas econômicos, problemas políticos, entendem? Crises políticas que a gente tem diversas, crises econômicas que a gente tem diversas. Nos últimos 200 anos a gente teve um monte de crises econômicas, com fomes, com desemprego, com banco falindo. Então, vira e mexe, o mundo está envolto em crises econômicas. Quando a gente fala de crises naturais, por exemplo, Lucas vai agregar essas crises naturais às pestes, né? Às epidemias. E também na Idade Média tivemos a peste negra, no século XIX nós tivemos a epidemia de cólera, tivemos depois disso a gripe espanhola, né, a pandemia de gripe espanhola. Hoje estamos vivendo a pandemia do coronavírus e tudo isso nos faz lembrar exatamente daquilo que Jesus nos alertou. Ele nos alertou que essas coisas aconteceriam. E nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus, precisamos sempre olhar para essas crises, primeiro como um alerta de que a gente sempre precisa se preparar para a volta de Jesus. A nossa vida precisa estar sendo preparada para a volta de Jesus. Eu expliquei isso na semana passada como, né? Vivendo basicamente em amor e santidade. Mas são avisos que nos últimos 2000 anos vêm acontecendo. E a gente não pode simplesmente negar essa questão de que esses desastres naturais, essas crises políticas, essas crises econômicas vão nos mostrar uma série de questões e sinais sobre a volta de Jesus. A outra coisa que, o outro sinal que o texto nos fala, através do Senhor Jesus, são as perseguições. Olha o que diz no verso 9: estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados, e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. A perseguição também é um sinal, desde que os apóstolos começaram a pregar, a igreja tem sido perseguida. Primeiro por judeus, depois por romanos, e ao longo da história nós fomos perseguidos, às vezes perseguidos por lideranças da própria igreja instituída, né? Então, assim, a perseguição sempre faz parte da vida da gente. O apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que quer viver de maneira piedosa vai ser perseguido. E aí é aquilo que nós já temos conversado em alguns momentos. O Brasil é um país com liberdade religiosa. Não tem perseguição aqui? Tem. Tem sim. A gente pode não fazer parte do grupo de países considerados perseguidos, né? Da igreja perseguida, como diz nos estudos sobre missões, né? Mas nós temos perseguição sim, porque pela nossa fé, muitos dos nossos irmãos já perderam o trabalho, porque em nome da verdade, em nome da honestidade, em nome da justiça e diante de uma política desonesta da empresa, ou foram rebaixados, ou foram jogados para um porão da empresa, ou foram simplesmente demitidos
por fazer aquilo que era justo, aquilo que era correto, aquilo que era agradável diante de Jesus como um discípulo de Jesus. A gente perde amigos muitas vezes. A gente paga mais caro algumas coisas, enquanto todo mundo leva vantagem, a gente paga mais caro. A gente, por exemplo, um foco muito grande de na nossa sociedade ocidental, no geral, né, mas aplicado à nossa sociedade ocidental, que sempre fez com que nós fôssemos perseguidos é o fato de que Jesus é único. Jesus é o único caminho, Jesus é o único Salvador. Importa que as pessoas sejam salvas somente pelo nome dele. Isso é muito complicado. Por exemplo, pregar o evangelho na Índia não é simplesmente dizer assim, Jesus é Deus e ele pode te salvar. Porque um hindu, por exemplo, pode chegar e falar assim, legal, me dá uma imagem de Jesus que eu vou colocar ele junto com os outros 3 milhões de deuses que eu tenho no meu altar. Mas quando a gente fala assim, não, você não entendeu a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que ele seja único na sua vida. Jogue fora os 3 milhões de deuses e adore somente a ele. Aí a coisa muda de figura, entendeu? Porque aí isso fere muita coisa no jeito como a gente é, muitas vezes. Qual era o problema, por exemplo, de Jesus no Império Romano? Que Jesus era Senhor. E como ele seria o único Senhor se existia um imperador que rogava para si o título de Senhor e Senhor soberano? Então éramos perseguidos porque o Império Romano não queria dividir espaço com o senhorio de Jesus. Ora, Jesus não poderia ser o único. E para aqueles que o adoravam como um Senhor único, cabia a eles serem caçados, presos, mortos. Jesus é único em detrimento do Estado, muitas vezes. E isso causa em alguns pontos. Mas o fato na nossa sociedade de Jesus ser único faz com que o padrão dele de verdade, padrão de justiça que vem dele, que vem da sua mensagem, que vem da sua palavra, seja algo muito incômodo, porque nós vivemos numa sociedade em que não existem padrões de certo e errado. Você pega as filosofias, as espiritualidades, os valores daquilo que você quer, como se a vida fosse um grande supermercado, e você monta o seu carrinho de filosofias e espiritualidades e deuses do jeito que você quiser, e você monta o seu Deus do jeito que você quiser, conforme a sua imagem e a sua semelhança, e você adora esse Deus que você montou na sua cabeça, de acordo com filosofias que você adotou, de acordo com espiritualidades e doutrinas que você adotou. E quando você diz assim, fecha isso na Bíblia e adora o Jesus que foi revelado na Bíblia, abre mão dessa mistureba de filosofias e valores que você adotou para você e viva somente aquilo que é o padrão de Jesus. Aí nós somos tidos como arrogantes, aí nós somos tidos como preconceituosos, aí nós somos tidos como palmatória do mundo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que tudo tem que ser aberto, tudo tem que ser aceito, tudo tem que ser misturado. Você faz a sua própria vida e com seus próprios valores. Isso é muito bonito na praça de alimentação do shopping, quando você pega Coca-Cola num restaurante, comida japonesa, uma parte do seu almoço é comida japonesa, a outra parte é comida italiana, e você junta tudo e você come tranquilamente. A outra coisa é transformar a sua vida numa grande praça de alimentação de filosofias, espiritualidades e valores. E aí Jesus te pede para jogar tudo isso fora e você não quer. E aqueles que assim creram em Jesus, eles são mal vistos, porque eles são o pessoal preconceituoso e arrogante, que se acha acima de qualquer pessoa. Eu quero dizer que, apesar de nós abandonarmos outras filosofias e valores
porque cremos em Jesus, a arrogância não faz parte daquilo que devemos ser, porque nós não temos mérito nenhum, tudo isso é graça de Jesus sobre a nossa vida. Além de tudo, nós não temos nenhum mérito e somos convidados a amar as outras pessoas. Então a gente precisa amar as pessoas, apesar de elas não nos amarem muitas vezes, apesar de elas estarem no pecado, elas precisam ser amadas. E é assim que deve ser conosco, a gente deve amar essas pessoas e a gente deve viver em humildade. Mas, mesmo que a gente viva em humildade e amor, o mundo não vai nos ver assim. Tá? E a gente precisa entender isso, que se a gente quiser viver em fidelidade a Cristo, a gente vai ser perseguido. O dia que a gente cansar de ser perseguido, a gente vai começar a negociar valores do reino. E aí a gente não vai viver mais a justiça do reino, a justiça de Deus e a cultura do reino de Deus. E isso é muito perigoso, porque isso vai nos afastando de Cristo Jesus e do nosso Deus. Então tome cuidado. Se você quiser viver uma vida de fidelidade a Deus, de alguma forma você vai pagar o preço desse discipulado. Não tem por onde. O último sinal é a expansão da mensagem de salvação. Olha só o que o verso 10 vai dizer. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, um sinal é que o evangelho do reino, a mensagem de salvação de Cristo Jesus, vai ser pregada a todas as nações. Ela vai se espalhar. Enquanto todas essas coisas estão acontecendo, perseguição, crises, falsos mestres, falsos cristos estão aparecendo, o evangelho continua salvando vidas. Toda vez que você vir gente tendo as suas vidas transformadas, famílias transformadas, a mensagem da cruz transformando às vezes sistemas e sociedades, culturas, pode ter certeza que isso também é um sinal de que Jesus está voltando. Quando a gente vê os avivamentos na história, quando você vê nações se prostrando em arrependimento ao Senhor Jesus, grupos se prostrando em arrependimento ao Senhor Jesus, você pode ali imaginar e já se ligar de que ali existe um sinal de que Jesus está voltando. Quando a gente vê as pessoas ouvindo falar de Jesus, as pessoas recebendo a mensagem de Jesus, transformação de vidas, ali existe um sinal. Eu só quero que você entenda uma coisa. A pregação do Evangelho, a expansão mundial da mensagem da salvação, não é uma condição para Jesus voltar, é um sinal. Eu já vi gente pirando e falando para a igreja: vocês precisam evangelizar, vocês precisam compartilhar da mensagem de salvação, das boas notícias de salvação. O movimento missionário está muito lerdo, as pessoas não querem compartilhar da mensagem da cruz. Assim Jesus não vai voltar nunca. Como se Jesus estivesse refém da nossa disposição de compartilhar o evangelho para as outras pessoas. É claro que a gente foi colocado aqui como testemunha de Jesus e, portanto, a gente testemunha da mensagem de salvação. Mas, independente do ritmo que a gente faça isso, a afirmação não tem um ser, uma condicional. Se vocês fizerem isso, eu volto. Está dizendo que esse é um sinal e isso vai acontecer e, portanto, quando a gente vir o evangelho se espalhando, a gente vai se lembrar de que Jesus está voltando. Então, até a expansão do evangelho é uma coisa que está nas mãos de Deus. Não está nas nossas mãos, embora seja nossa responsabilidade. Ele colocou nas nossas mãos a responsabilidade de propagar o evangelho, mas ele não nos deu a responsabilidade de fazer essa expansão acontecer
possibilitar essa expansão mundial. Isso é uma coisa dele, porque é um sinal da vinda dele. Diante desses 4 sinais, são 4 sinais, diante desses 4 sinais, então, que postura eu preciso tomar? A primeira é: viva, deixe-se guiar pelo Espírito Santo, viva no Espírito Santo, ok? Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, verso 10. Eu errei aqui no versículo, não mudei aqui, mas a grande questão é: Jesus disse, quando vocês forem levados aos tribunais, não se preocupem, porque o Espírito Santo vai dar aquilo, as palavras certas na hora para vocês falarem. Ora, isso indica uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, em que o Espírito Santo dá as palavras corretas, a reação correta, a postura correta, o comportamento correto, de modo que o que a gente precisa é viver dominado pelo Espírito Santo. Isso envolve dependência de Deus. Isso envolve deixar toda a nossa vida nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo nos conduza. E por isso, desde já, diante de todos os sinais, sejam as crises, seja as perseguições, sejam as mentiras, seja diante do Evangelho, né? Viva a vida guiado pelo Espírito Santo. Não se deixe guiar pela sua própria natureza humana, pela sua própria mente. Guie-se pelo Espírito Santo de Deus. A outra postura é: persevere em seguir Jesus. Também não mudei aqui, deu algum problema aqui no slide, mas no final ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso está no verso 13. E a questão básica é a seguinte: se você tem uma experiência real, verdadeira, de salvação com Jesus, você vai perseverar até o fim, porque isso faz parte da nova natureza que te foi dada pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Mas nada impede de você ser alertado pela necessidade de perseverar, porque a vida de discípulo é uma vida difícil. A vida de discipulado é uma vida que toma caminhos mais difíceis, e a vontade de desistir e voltar para o mundo é muito grande. É isso que Hebreus vai nos dizer. Hebreus vai nos dizer que aquele grupo de cristãos queria voltar para a sua vida antiga, e ele está dizendo: não faça isso. Lembre-se que Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que os outros personagens bíblicos, Jesus é o maior sumo sacerdote que nós temos, e Jesus é o sacrifício perfeito, o melhor sacrifício dentre todos. Não o abandone, porque vocês o conhecem. Tenham a mesma fé que os heróis da fé tiveram, porque eles passaram por provação e eles venceram pela fé. Mantenham a sua fé firme, sabendo que Jesus Cristo sofreu por vocês. Então vivam a vida, uma vida no Espírito Santo. Novamente, eu digo, vivam uma vida no Espírito Santo. Romanos 8 vai falar sobre viver no Espírito Santo e vai dizer que a vida é difícil. A vida como um cristão é difícil, porque envolve sofrimento, envolve perseguição, envolve tomar atitudes que têm caminhos difíceis, mas o apóstolo Paulo em Romanos 8 também vai dizer assim: mas o nosso sofrimento momentâneo não se compara à nossa alegria futura eterna. Ele já está trabalhando uma realidade da volta de Jesus. E entre a questão da perseguição, do sofrimento e das aflições e o desfrutar da glória eterna que nos foi dada, nos foi prometida, ele diz: viva guiado pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa viver assim, perseverando e sendo guiados pelo Espírito Santo. E quando nos dá vontade
de desistir dessa vida, a gente vai até o Senhor Deus. E o Espírito Santo, o Consolador, nos encoraja a continuar. E assim a gente vai vivendo o discipulado com Jesus e criando a intimidade com Deus que a gente precisa. Entendem? Por isso eu quero orar com você nesse instante, para que a sua caminhada, enquanto a gente vive nesse período chamado os últimos dias, os últimos tempos, a sua caminhada seja uma caminhada de fidelidade a Deus. É isso, no final das contas, que a gente precisa. Viver uma vida de fidelidade a Deus, perseverando e sendo guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor nesse instante, aí onde você está. E eu sei que o Espírito Santo vai te incomodar naquilo que for necessário. Se ele decidir que é necessário incomodar o seu coração, e nesse instante eu vou orar por você. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a gente pode ficar mais esperto, mais atento, Senhor, aos sinais da tua vinda. Eu quero te pedir que o Senhor nos faça viver uma vida que seja conduzida pelo Teu Espírito Santo, governada pelo Teu Espírito Santo. Domina, Senhor, através do Teu Espírito, todas as áreas da nossa vida. Tudo o que a gente tem, tudo o que a gente é, o jeito como a gente se relaciona, que tudo isso seja governado, estruturado, moldado através do Teu Espírito Santo. Santifica a nossa vida e molda o nosso caráter através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que assim a gente viva. Nos ajuda a ter um espírito de fidelidade para contigo, a ponto de perseverar dia após dia, Senhor. Não importa qual seja o caminho ou a dificuldade no caminho em seguir o Senhor Jesus, que a gente possa segui-lo com fidelidade a Ti, com perseverança a Ti, Senhor Deus. Nós te pedimos isso, nós colocamos diante de Ti todos aqueles que hoje estão fracos, estão se sentindo desistentes do discipulado com o Senhor Jesus. Fortalece eles e os faz voltar a marchar junto contigo, Senhor Deus. Dá espírito de arrependimento, capacidade e sensibilidade de um coração sensível a Ti, Senhor Deus. Nós te pedimos isso no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Nós queremos te pedir que em toda a nossa caminhada o Senhor nos faça participantes da expansão do Evangelho, Senhor Deus, e que nós possamos trilhar todo o caminho das crises, das perseguições, confiando de que o Senhor cuida de nós em todo momento. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê do conhecimento e da profundidade da tua intimidade, para que a gente reconheça a verdade, reconhecendo a verdade, reconheça a mentira e não seja enganado por ela, Senhor Deus. Se existe alguém aqui que está sendo enganado por falsas doutrinas, por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos Cristos, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abra os olhos nesse instante, no nome do Senhor Jesus, e que essas pessoas possam olhar simplesmente para Ti, somente para Ti, e para a verdade esclarecida pelo Senhor, Pai. Nós te pedimos isso, no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando e por conta disso, eu digo para vocês, vão para ser bênção nesse mundo cheio de crises, cheio de falsos mestres, cheio de perseguições, cheio de pecados. Vão para ser bênção, vão para ser luz ali naquele lugar, sempre guiados pelo Espírito Santo, perseverantes no seguir Jesus para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e uma boa semana.